Sejam bem-vindos à nossa casa, a mais uma reunião pública do Lar de Jesus, neste domingo, dia 5 de maio, né? Deixa eu regular um pouco. Espero que agora tenha ficado melhor, sem microfonia pelo menos. Bem, então, nesse período de 1º de maio, né, até hoje, nós estamos comemorando o aniversário de nascimento de um grande espírito, muito significativo para o movimento espírita, para a doutrina espírita, podemos assim dizer. E o nascimento desse espírito é o nosso querido irmão Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo nasceu no dia 1º de maio no século atrasado, né? No século XIX. E realmente nós temos o cuidado de falar sobre esses ícones, né, da doutrina espírita, porque na verdade eles constituem os nossos heróis. São aqueles espíritos a quem nós dedicamos um carinho especial e que nós esperamos imitar em nossas vidas, né? São aqueles espíritos que ultrapassam o normal da vida humana e se tornam verdadeiros super-homens, vamos assim dizer. E Eurípides está entre estas entidades, esses espíritos missionários que vieram reforçar o trabalho do espiritismo no Brasil. E então nós vamos hoje ter a alegria de termos entre nós a nossa irmã Flávia, que vai nos falar sobre a vida deste grande homem, de Eurípides Barçanufo. A nossa irmã todos já conhecem porque é uma oradora da nossa casa que tem um especial carinho aqui para conosco e sempre está com frequência aqui nos trazendo a sua palavra esclarecedora e muito viva, muito, né, que realmente atinge os nossos sentimentos, o nosso pensamento e nos gratifica muito, além de nos trazer muita instrução. Mas nesse momento vamos procurar buscar a Jesus em nosso pensamento, vislumbrando a figura do Mestre em nossa tela mental. E vamos pedir ao Mestre que mais uma vez esteja conosco nesta noite, através dos seus emissários, espíritos consoladores, que possam nos auxiliar e que nós possamos também obter aquilo que viemos nesta casa buscar nesta noite. Permita, Jesus, que possamos ter a mente aberta
e os nossos corações também para a palestra desta noite e que a nossa irmã oradora seja envolta nas vibrações do alto, tendo a inspiração para nos transmitir a sua mensagem. Assim, em nome de Jesus, em nome de nossos amigos do mundo espiritual, nós abrimos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Convidamos a nossa irmã, então. Boa tarde a todos. Eu vi que ele mexeu, falei, eu não vou nem mexer, mas não tem jeito, né? Sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa de oração e hoje com uma responsabilidade imensa. Porque quando a gente vai falar da biografia de alguém, principalmente da magnitude de Eurípides Barçanufo, não é brincadeira. E a gente foi montando essa palestra. Nós fomos fazer essa palestra a pedido do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá de Campinas. Eles estavam comemorando, se eu não me engano, 70 anos da Casa Espírita. Só no Jardim América eu falo em 3 casas que tem o nome Eurípides Barçanufo. Então a gente vê o nome de Eurípides em muitas casas espíritas. E como foi dito pelo Dr. Luiz Antônio aqui, é importante que a gente entenda, estude. São tantos missionários dessa doutrina maravilhosa que passaram entre nós, que a gente não pode deixar cair no esquecimento. A maioria das minhas palestras eu costumo falar mais do que ler. Mas nessa, excepcionalmente, nós vamos ter que ler um pouquinho mais, porque são muitos dados. E depois que a gente passa dos 45, gente, não dá para decorar, não. E aí eu peço que vocês tenham essa paciência comigo. Vamos lá. No 1º de maio de 1880, vinha ao mundo o pequeno Eurípides Barçanufo, terceiro filho de 15 de Hermógenes Ernesto de Araújo, o seu mojico, sobrinho neto do padre Brunswick Cassimiro de Araújo, fundador da cidade, e de Jerônima Pereira de Almeida, dona Meca, uma família de tradição católica. O que a gente vê é que o seu mojico sempre foi um homem muito trabalhador, muito. Então, eles tiveram 15 filhos, ele e a dona Meca. Eurípides foi o terceiro desses 15. Inicialmente, ele foi gerente nessa firma, Borges, Lopes e Rezende, que era um estabelecimento de secos e molhados. Depois, como ele era muito trabalhador, muito competente, ele recebeu uma oferta muito boa, ele ia ganhar uma quantidade muito boa, financeiramente falando, e ele aceitou e foi ser gerente dessa casa comercial da estação Cipó. Eurípides Barçanufo, por volta dos 5, 6 anos de idade, já ajudava o pai, tomando conta de cavalos ou carregando mercadoria para os viajantes. Com 6 anos de idade, aprenderia as primeiras letras na escola pública dirigida pelo maestro da banda da cidade, professor Joaquim de Melo Júnior, seu Tatinho, onde recebeu sua alfabetização. Então, Eurípides ele recebeu a alfabetização aqui, nesse início, numa escola pública, por volta de 5 ou 6 anos. Só que depois o pai dele mudou e foi trabalhar nessa casa comercial, que era muito próximo da cidade, mas ele precisou mudar com a família para lá. Ele conseguiu ganhar mais dinheiro, igual eu falei, ele era muito trabalhador, mas preocupado com a educação dos filhos e com a segurança também, porque era um lugar mais afastado, ele resolveu voltar, e foi quando ele abriu essa loja de miudezas, essa casa mojico aqui, ó. E a gente vê no decorrer da história que a casa foi ampliando também. E é bonitinho a gente observar que Eurípides, desde pequeno, já ajudava o pai.
No ano em que a República imbuía de uma retórica positivista sedimentada nas ideias de ordem e de progresso, era proclamada, em 1889, surgiu em Sacramento o Colégio Miranda, fundado pelo professor e ex-aluno do Caraça de Mariana, João Dervil de Miranda. Com 9 anos de idade, Eurípides ingressou nessa instituição particular que agregou parcela considerável da elite sacramentana, tanto ao seu quadro docente quanto na origem do alunado. Eurípides teria entrado na classe dos alunos adiantados e, como monitor, ministrava aulas de reforço em língua portuguesa, francês e matemática. Próximo dos mestres, os professores o confiavam a bandeira nacional nas festas cívicas e nas sociedades, era o orador do educandário. Nessa escola, permaneceu inspirada no rígido católico Caraça. Eurípides permaneceu dos 9 aos 21 anos, orientado pelo professor Miranda. Então, a gente vê que Eurípides teve essa possibilidade de receber uma excelente educação naquela época. E desde pequeno, ele entrou nesse colégio com 9 anos, ele já mostrou ali que era muito disciplinado. Ele era um aluno que chamava a atenção dos professores, tanto que ele passou a ser, inclusive, orador nas turmas. Vamos para frente. Nesse ínterim, afeito às artes, participava da banda de música da escola e ainda por volta dos 12 ou 13 anos, foi um dos fundadores do Grêmio Dramático Sacramentano, grupo teatral que organizou e encenou peças clássicas. Gente, eu acho fantástico. Há pouco tempo eu estava fazendo uma palestra sobre a vida de Batuíra. Batuíra, da mesma forma, teve a preocupação com a questão das artes cênicas, do teatro. Eurípides não foi diferente. Ele, ainda pequeno, com 12, 13 anos, foi um dos fundadores desse grêmio na escola. E ele tinha uma preocupação muito grande com qual peça seria encenada, sempre com um fundo moral. Numa delas, Jerusalém Libertada, escrita por Torquato Tasso, Eurípides desempenhou o papel de um jovem cristão que converteu a bela Armida, pagã árabe dos tempos das cruzadas. Encarava com muita seriedade as responsabilidades que lhe impunham os companheiros do Grêmio. O jovem repelia elogios, considerando os venenos poluidores da personalidade humana. Eu acho que essa última frase aqui já serve de reflexão para a gente. Ele, ainda jovem, repelia os elogios, porque ele entendia que esses elogios eram venenos poluidores da personalidade humana. Então, quando as pessoas vinham elogiar o desempenho dele, o trabalho dele, ele não gostava. Eu acho que isso mais do que nunca demonstra que ele era realmente desprovido de vaidade. E isso era muito importante. E isso serve de reflexão para nós, com os nossos filhos, como a maneira que nós vamos estimulá-los. De repente, às vezes, o elogio exacerbado pode moldar o caráter da criança de forma negativamente. Então, a gente tem que aprender com esses grandes missionários aí. Aqui, ó, tá a banda do maestro lá, e tem a fotografia. Eurípides está aqui, viu, gente? Em fins de 1901, no encerramento do ano letivo, o professor João Dervil de Miranda teria aconselhado o pai de Eurípides, certamente pelas potencialidades do rapaz, a buscar novos rumos em estudos superiores. Pai e filho seguiram rumo à capital federal, influenciados pela orientação do mestre, e conseguiram uma vaga no curso preparatório para a Escola de Medicina da Marinha. Então, quer dizer, ele foi para o Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, e pelos próprios predicados dele, ele já conseguiu a vaga dele para ele fazer parte dessa escola da Marinha. A rigor, a saúde dos pais de Eurípides era frágil. Dona Meca sofria de estranhos desmaios súbitos e o Mojico padecia do mal de beriberi. Eu fui
pesquisar o que era esse beriberi, que eu não sabia o que era isso, não. Hoje é uma coisa muito comum, mas naquela época muitas pessoas morriam com isso. E pelo que eu pesquisei, parece que tem uma ausência de vitamina D, salvo engano. Deve ter médicos aqui, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que é isso mesmo. Hoje está erradicado, mas na época era um mal que muitas pessoas acabavam falecendo. De volta a Sacramento, providenciou a mudança definitiva para o Rio de Janeiro, mas por conta da circunstância do natural envolvimento emocional, sua mãe desmaiara, o que fez Barçanufo desfazer as malas e desistir da viagem. Eu achei lindo isso aqui. O amor, o cuidado de Eurípides com os pais eram imensos. E quando ele viu que a mãe dele, porque ela sempre desmaiava, e Eurípides, desde pequeno, quando a mãe já tinha esses problemas há muito tempo, então desde pequeno ele recorria a livros de medicina para tentar descobrir o que a mãe tinha para poder ajudar. E quando ele viu que ele estava de malas prontas e a mãe desmaiou e a mãe estava fraca, ele abandonou isso aí e não se tocou mais nesse assunto. Aqui é a figura desse professor fantástico na vida dele. Ele estudou dos 9 aos 21 anos nessa escola. Autodidata e próximo de figuras influentes da cidade, sua vida, no entanto, seria atribulada com variadas atividades. Dedicou-se ao magistério no Liceu Sacramentano. Organizou e colaborou na redação do jornal Gazeta de Sacramento. Atuou como guarda-livros, o equivalente ao atual contador da Casa Mojico, onde tirava o sustento para suas ações assistenciais. Tornou-se também vereador de Sacramento, participando de projetos de relevo, como a implantação do bonde elétrico e a instalação da usina de Cajuru, catalisando recursos da expansão do mercado das lavouras cafeeiras para o incremento do emergente município do Brasil Central. Com os próprios recursos, criou pequena farmácia homeopática, com que atendia principalmente os necessitados da cidade. Depois atendia as famílias abastadas que o procuravam, além da fundação do singular Colégio Espírita. Então, aos 21 anos, ele abandonou o sonho de estudar. E aí ele continuou o trabalho dele. Ele se elegeu vereador e tem uma curiosidade muito interessante nessa época, é que no decorrer do mandato, eles criaram uma lei onde puderam estender o mandato dos vereadores. E, se eu não me engano, por 1 ou 2 anos, além daquele que eles foram eleitos. Só que Eurípides, quando encerrou o ano que ele havia sido eleito, ele entregou o cargo e não continuou, por uma questão de princípio mesmo, né? Na cabeça dele, eu fui eleito para ficar tantos anos, eu não ficaria mais. E mesmo em pouco tempo como vereador, ele participou de projetos relevantes, e ele era muito ouvido pelos pares dele lá na Câmara. Ele organizou e colaborou nesse jornal. A gente vai ver que ele tem um trabalho muito grande com essa questão de publicações de jornal. E em relação ao magistério no Liceu Sacramento, que o Liceu Sacramento, gente, ele era tão importante. Vinham alunos de toda a região ali de Minas, do Triângulo Mineiro, todos iam porque era uma escola muito conceituada. E aqui tem essa usina da qual Eurípides ajudou junto ao projeto. O nome de Eurípides está profundamente ligado à história educacional de Sacramento de 1889 a 1918, quer como aluno brilhante, quer como professor abnegado e emérito. A 31 de janeiro de 1902, fundava-se o Liceu Sacramentano e Eurípides fora o abalizado construtor da iniciativa. Mestre abnegado, aos 22 anos, era profundamente estimado pelos discípulos e pelos familiares dos mesmos. Transmitia também um elevado gosto pela arte séria e escolhia pessoalmente as peças que os alunos montavam, optando por trabalhos de elevado teor moral. Com motivações de Eurípides, os alunos criaram um serviço de assistência que teve longa duração. Tratava-se da Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres, que se destinava a promover leilões semanais com prendas doadas, cuja renda aplicava-se aos socorros mais urgentes a necessitados. Então, assim, com 22 anos de idade, gente, olha como Eurípides era empreendedor.
Então ele tomava a frente, ele era muito respeitado. Eu não tenho dúvidas de que é um espírito de muita luz. E ele criou isso, olha que gracinha, a sociedade, os amiguinhos, que eram os alunos. Então eles faziam os leilões de famílias abastadas, porque quem estudava nesse colégio tinha melhores condições. Faziam esses leilões e com isso ajudava famílias carentes. Ok, vamos chegar naquela parte que todo mundo gosta muito, porque até então nós estamos falando o quê? De uma pessoa, de um excelente aluno, de um professor excepcional, de alguém que se tornou vereador e de um grande trabalhador na Sociedade São Vicente de Paulo. Então, o sonho da mãe dele é até que ele virasse padre. A dedicação dele à igreja era muito grande. O padre, todos ficavam encantados com a disciplina e o comprometimento de Eurípides. Nos idos de 1904, o jovem sacramentano tinha uma vida um tanto quanto atarefada, com o tempo dividido entre o ensino no liceu e as atividades teatrais, a tarefa caritária na Irmandade São Vicente de Paulo, a farmácia homeopática e as reuniões eventuais na Câmara Municipal, e a redação da Gazeta. Barçanufo era dedicado nas lides católicas. No ano anterior, o padre Antônio Teodoro da Rocha Maia, conhecendo o talento intelectual e moral do rapaz, emprestou-lhe um exemplar da Bíblia, pedindo-lhe segredo, afinal a igreja vedava a leitura das escrituras sagradas em versões vernáculas para os leigos. Então o padre estava tão encantado com ele, travava com ele diálogos tão bons a respeito da igreja, do cristianismo, que ele resolveu ceder a Eurípides um exemplar da Bíblia, que não era permitido para as pessoas mais leigas. Eurípides Barçanufo colocou o padre a par das suas dúvidas. Padre, no que se refere à extraordinária beleza das expressões do Senhor, não entendo até onde vai o pensamento do mestre no que diz respeito às promessas que não se realizam. Então ele leu a Bíblia, ele ficou encantado, mas ele não compreendeu o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha para ele ficou sem explicação. Então ele chegou para o padre e perguntou isso. Padre, eu não consegui compreender com essas promessas. Bem-aventurados os que sofrem, os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Ele falou, eu não entendi. E a resposta do padre foi o seguinte: não diga isso, meu filho. Sempre há um motivo oculto, um mistério no ensino cristão que não devemos e nem podemos penetrar. Ou seja, ele continuou sem aquelas respostas que ele tanto tinha. Sem as respostas para as dúvidas que ele tinha. O pai prosperava com o comércio, a Casa Mojico, em que Eurípides era orgulhosamente seu guarda-livros, e uma filial do comércio era aberta no distrito de Conquista, a 18 quilômetros de Sacramento. Pouco antes dessa localidade, a fazenda Santa Maria, um pequeno povoado rural pertencente a um certo capitão São Roque, era o ponto de descanso e prosa do contador que cotidianamente percorria esse caminho a cavalo. A afeição especial era nutrida pelo seu tio, Mariano Ferreira da Cunha, conhecido como Tio Senhor, precursor do espiritismo nas terras do Triângulo. Quando Mariano trabalhou como contador para o espanhol Francisco Peiró, em Paineiras, hoje Peirópolis, em sua homenagem, já havia presenciado a conversão do comerciante para o espiritismo. O bonitinho, gente, é que quando ele foi convertido, que ele se converteu ao espiritismo, ele morava meio que de favor na casa do sogro. Assim, era uma fazenda e ele morava numa casa aos fundos que o sogro permitia. E o sogro era muito católico e não aceitou nesse momento que o senhor Mariano começasse a entrar nessa questão do espiritismo, mas ele realmente apaixonou pelo espiritismo e continuou, tanto que ele inaugurou o primeiro centro lá. Aqui, tá vendo? Centro Espírita, Fé e Amor, foi inaugurado por ele. Diante de estranhos acontecimentos, janelas destrancarem, ruídos de pedradas no telhado, procurou Peiró, que se interessou em acompanhá-lo para colher relatos dos camponeses no local.
Foi a partir desses contatos que a doutrina espírita entusiasmaria o tio Senhor, que em 28 de agosto de 1900 veio a fundar o primeiro centro espírita do Triângulo Mineiro, o Fé e Amor. O Eurípides, ele era apaixonado nesse tio dele, tinha muita afinidade com esse tio, que é o irmão da mãe dele. E como teve essa questão do comércio próximo, o seu Mojico abriu outra casa, uma filial dessa casa Mojico, lá em Conquista. Então ele passava por Santa Maria, que era onde ficava o tio dele. E o tio dele, como era contador também, trabalhava para Peiró, Francisco Peiró, ele sempre viajava e ia lá visitar a irmã. E quando ele chegava lá em Sacramento, Eurípides fazia questão que o tio dormisse com ele no quarto. E ali, Eurípides ia conversar com ele. Eurípides meio que, como a gente diz hoje, meio que zoava dele, assim, e esse negócio de espiritismo? E aí eles travavam um diálogo ali, só que o senhor Mariano não conseguia convencer Eurípides, não tinha jeito, porque Eurípides era muito inteligente, muito estudioso, o senhor Mariano uma pessoa mais simples. Até que um dia, Mariano da Cunha, ele fazia as viagens periódicas a Sacramento e hospedava-se na casa da irmã. Eurípides fazia questão que dormissem no mesmo quarto. E discutiam fraternamente noite adentro, onde Eurípides saía vitorioso. Um dia, no entanto, tio Senhor lhe entregava o livro Depois da Morte de Leon Denis. Posteriormente, veio o convite da madrinha Sana para assistir às sessões espíritas no centro de Santa Maria. Mentalizou. Antes da gente chegar nisso aqui, é importante a gente falar que o tio dele falou assim, Eurípides, o negócio é o seguinte, eu não consigo conversar, te explicar, te convencer do meu pensamento, então eu trouxe esse livro para você ler. Gente, ele passou a madrugada inteira lendo o livro. E no dia seguinte, a mesma coisa. Ele ficou fascinado com essa obra de Leon Denis. Todas as dúvidas que ele tinha foram sanadas com a leitura desse livro. Aí aquilo ali já mexeu com ele. Logo em seguida, a madrinha dele vem e fala, vamos lá no centro para você assistir uma sessão mediúnica. E o que ele fez? Ele falou, olha, já que eu vou lá, ele se programou, eu vou para ver isso aí, mas se realmente existe uma comunicação dos espíritos conosco, eu quero que quem se comunique seja João Evangelista. E ele vai falar através, ele falou até o médium que teria que dar a mensagem. Então ele veio o convite, aí ele falou, tudo compreendi na Bíblia, mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista, elucide-me pelo médium Aristides. Alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófica doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida, sobre o luminescente discurso de Jesus, por intermédio do intérprete solicitado. Ao final da luminosa exposição, a entidade assinala sua identidade com o selo vibrante da fraterna saudação. Paz, João Evangelista. Então, eu acho que ali realmente não ficou dúvidas para Eurípides, ele recebeu tudo aquilo que ele queria tanto. Ai, meu Deus, estou no horário. Quando Eurípides retornou a Sacramento, foi à igreja matriz comunicar ao padre Antônio Teodoro sua nova crença e pedir-lhe o desligamento das atividades da Irmandade Caritária. Não demoraria, a notícia se disseminou e seguramente provocou abalos com o afastamento dos professores e colegas do Liceu Sacramentano. Então, quando Eurípides disse, a partir de hoje eu sou espírita, gente, a cidade virou, cidade pequena, os senhores imaginam. Então, o padre, há um tempo depois, ele acabou sendo internado com problemas, porque ele começou a se culpar por ter dado a Bíblia para Eurípides ler. Virou, assim, uma situação horrível, e até os pais de Eurípides começaram a ficar preocupados. Começou a espalhar na cidade que Eurípides estava louco. Gente, eu vou ter que passar para frente por causa do horário.
A elevada postura espiritual de Eurípides, todavia, permitia-lhe voos a regiões celestes que o distanciavam dos lugares comuns do cotidiano. É porque onde ele andava, o povo falava, o professor está louco. E aí, algumas pessoas começaram a sair do colégio, tirar os filhos que estavam matriculados, porque aquele professor estava louco. Então, em muitos momentos, ele começou a se distanciar e até a se desdobrar. Aqui tem uma passagem, isso está no livro de Corina Novellino, que é sobrinha de Eurípides, é a obra mais completa sobre Eurípides Barçanufo. E isso aqui, na verdade, está no livro de Hilário Silva, Psicografia do Chico Xavier, que Corina também coloca no livro dela, e é fantástico. Num desses desdobramentos de Eurípides, ele viu que ele estava subindo, e aí, de repente, ele viu alguém ao longe que estava chorando. E ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele viu que se tratava de Jesus. E aí ele virou para Jesus e falou: Mestre, choras por aqueles que não conhecem o vosso evangelho? E aí Jesus, nesse momento, virou e disse: Não, choro por aqueles que conhecem, mas não praticam. Então, Hilário Silva nos fala que depois desse momento, ele acordou no corpo da carne, desde aquele dia entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então, é psicografia de Chico Xavier essa passagem, vale a pena ir atrás e verificar. Eu vou passar mais rápido, porque a gente tem um horário, essa palestra ela realmente é um pouco maior. Aqui fala que a mãe de Eurípides foi a primeira pessoa do lar a se converter ao espiritismo. Seu pai ainda resistiu à aceitação, mas acabou aderindo, assim como seus irmãos. E em 1904 já foi instalado na própria casa de Eurípides o culto cristão. Eles faziam todos os dias, às 9 horas, o culto do Evangelho. Aqui tem uma passagem que eu acho fantástica. Isso aqui, ó, já é uma foto já depois de algumas reformas do salão. Eurípides somente autorizava o médium a exercer atividades transmissoras de elementos curativos após um estágio de meses na assistência a enfermos. É engraçado que às vezes a pessoa começa na doutrina espírita, já quer dar passe, já quer fazer tanta coisa, e Eurípides só aceitava o trabalho mediúnico depois da pessoa fazer um estágio de meses na assistência a enfermos. Olha que fantástico. Então, é isso mesmo, é trabalho. Ah, você quer trabalhar? Vamos trabalhar. Tem muita atividade na casa. Então, porque às vezes a pessoa pensa que faz um curso, ela já está apta a estar trabalhando naquilo ali. E Eurípides tinha esse cuidado e a gente tem que levar muito em consideração. Dos espíritos que se manifestavam por Eurípides, podemos destacar Sócrates, Platão, Pitágoras, Maria, mãe de Jesus, Madalena, João Batista, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, ou seja, olha os espíritos que se manifestavam através do médium Eurípides. Depois que Eurípides assumiu, e aí ele estava com a escola dele, o que aconteceu? Um monte de gente começou a tirar os filhos da escola. Eurípides está louco, esse negócio de espiritismo não dá. E um dia ele estava assim, muito triste. E ele pediu, entrou em oração e veio uma mensagem da Mãe Santíssima. Olha o que diz a mensagem. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o meu manto de amor. Eu já leio isso aqui, gente, não tem como a gente não se envolver, não se emocionar e não ver o quanto esse homem foi e é importante na doutrina espírita. Em 31 de janeiro de 1907, tem início para Sacramento a maior campanha educacional conhecida até então. Antigos alunos do Liceu Sacramentano reintegraram-se ao novo educandário e mais de 200 de outros estudantes são encaminhados ao Colégio Allan Kardec. Então, quer dizer, os alunos antigos voltaram, ele fez desse jeito, fechou, botou o Colégio Allan Kardec e olha aí, gente, olha o que virou.
Os cursos elementar, tomar a incumbência, eu estou tentando porque eu não gosto de ser indisciplinada com horário. Ele nunca deixava uma dúvida no cérebro dos educandos. Não existia palmatória, mas entendimento e diálogo. Isso aqui são fotos aqui dos professores e alunos aqui do colégio, tá, gente? Eu quero fazer algumas curiosidades aqui, para a gente já ir caminhando para o final, do Colégio Allan Kardec. No Colégio Allan Kardec também tinha um salão lá, onde ficavam as pessoas tidas como loucas, pessoas obsidiadas, e que Eurípides tratava com a farmácia dele, que era uma farmácia de remédios naturais, e com o trabalho de paz, trabalho de desobsessão. Só que ele botava incumbência para os alunos dele. Então, os alunos, eles dividiam lá, porque a porta ficava fechada e eles tinham que ficar vigiando esses irmãozinhos que estavam internados lá. Então, no colégio tinha farmácia, era muita coisa. E uma vez, um desses irmãozinhos em tratamento fugiu. E o aluno estava dormindo. O aluno acordou desesperado. E ele pensou, meu Deus do céu, eu fiquei sob a responsabilidade, eu vou agora decepcionar o Eurípides. Aí o que acontece? Ele acordou, passou pouco tempo depois que ele estava, já preocupado e procurando, ele voltou. A pessoa obsidiada voltou. E ele virou para o menino e falou assim, voltei, Mutum, porque é você. Porque o aluno ele era muito querido. Então ele falou, só voltei porque era você. Então é bonitinho a gente observar como Eurípides já colocava os seus alunos para ter atividades extras ali, já ter responsabilidade. Ele fazia a reprodução, como a Mãe Santíssima falou, todas as quartas-feiras do Pai Nosso. E isso ecoava longe, esse Pai Nosso que Eurípides falava. Pessoas que não estavam dentro do colégio muitas vezes ouviam essa oração dele. Houve uma inauguração do novo salão de aulas. Naquela época, gente, meninas estudavam numa sala, meninos em outra. Eurípides, quando inaugurou, já fez diferente. Meninos e meninas iam estudar juntos. E começou o bochicho na cidade. Mas que é isso? Mas menino e menina estudando junto. E aí, Eurípides seguindo da mesma forma, ele achava importante essa troca de ideias, juntando raciocínio, sensibilidade, até que veio um senhor abastado. Acho que eu não coloquei o nome dele, mas um senhor com bastante dinheiro na época, falou assim, olha, o problema é que está tudo muito apertado, prestando de gente. Foi lá e ampliou o salão. Então teve até a inauguração, o salão ficou muito maior e os alunos continuaram tendo aula conjunta. Ele dava aula de astronomia e evangelização para todo o colégio. E ele encomendou e veio um binóculo de campo de grande alcance, veio direto da França esse binóculo. Então, gente, eu fui lendo isso aí, eu falei, como eu queria que minha filha tivesse estudado nessa escola, até eu, né? Então, pensa, ele dava essa aula de astronomia lá. Recomendação habitual, preparemos-nos para receber dessas árvores amigas mais um banho de oxigênio dos pulmões. Então, no dia das aulas de educação física, ele fazia a meninada abraçar as árvores e agradecendo aquelas árvores, mais um banho de oxigênio nos pulmões. Ele não gostava de prêmios. Ele não gostava de estimular essa competitividade com prêmios para as crianças. Esse jipe aqui é um fiscal do horário, era o cachorrinho da escola. Então, esse jipe ele era o seguinte, se por um acaso o sino demorasse um pouquinho a tocar, ele latia, que ele ficava bravo, porque ele sabia a hora certinha que o sino do recreio tinha que tocar, porque era a hora dele comer. Só que às quartas-feiras, quando Eurípides ia fazer a prece e estendia um pouco mais, ele não latia. Então é uma curiosidade que eu achei fantástica também. A cadeirinha do aluno fraturado me lembrou a minha infância, eu achei muito bonitinha essa história, que o aluno realmente caiu, machucou, e aí Eurípides foi na farmacinha, cuidou do aluno, e aí ele fez aquelas cadeirinhas, muita gente que vai lembrar, a cadeirinha no bracinho, Eurípides botou 2 alunos e eles foram revezando até levar o menino na casa dele. Então, eu acho fantástico esse trabalho de solidariedade com os alunos. E também as viagens do professor, que eram esses desdobramentos que ele sempre tinha, os alunos já sabiam. Às vezes ele estava dando aula e ele parava ali, e os alunos sabiam que o espírito dele já estava trabalhando
em algum outro lugar. Então, a gente tem aqui a cadeirinha do colégio, o prédio do colégio. Aqui, gente, vou falar rapidamente disso aqui. Isso aqui foi um acordo firmado entre o reverendo Feliciano Iag, missionário do Imaculado Coração de Maria, e Eurípides Barçanufo. Então, eles fizeram, esse acordo é muito engraçadinho, olha aqui, saiu no jornal, o acordo é a síntese, que foi o resumo do que aconteceu. Eles foram numa praça, muita gente assistiu, e nos termos do acordo, tem aqui o número 1, 2, aqui não está dando para ler, mas lá falava, espiritismo não é religião. E aí, nesse diálogo que foi travado, Eurípides foi mostrando para ele por que espiritismo era religião. Então, foram alguns itens e que, ao final, Eurípides foi carregado no colo por aquelas pessoas que o assistiram, porque ele conseguiu comprovar muita coisa que esse irmãozinho da Igreja Católica contestava. E, ao final, conta-se que, após a palavra serena, cheia de amor de Eurípides, este encaminhou-se para o reverendo e o abraçou, num gesto de envolvente fraternismo. Aqui, gente, é a farmácia espírita Esperança e Caridade, que chegou a atingir a elevada média de 1.000 atendimentos diários, todos gratuitos. Fazia-se com o salário de Eurípides e de confrades abastados, dentre eles Frederico Peiró, Azarias Arantes e Maria Leite. Eu fui a Peirópolis, é lá pertinho de Sacramento, vale a pena ir, conhecer, visitar o túmulo de Eurípides. E lá em Peirópolis, esse Frederico Peiró também sempre teve a farmacinha que ele distribuía remédios fitoterápicos e todos gratuitos. Muitos enfermos recebiam orientação para leitura de obras espíritas. Gente, isso aqui é receita de Eurípides. Aqui ele fazia tudo, ele era muito organizado. Então, isso aqui tem coisa que é do Correios, e mostrava a quantidade de remédios que ele mandava para o Brasil inteiro. E aqui está escrito o céu e o inferno, o evangelho, o problema do ser, da dor e do destino. Ele indicava não só os remédios que ele mandava, mas ele passava os livros que tinha que ler também. Eu não poderia deixar de dizer que em 1917 ele foi intimado a prestar esclarecimentos do inquérito policial que apurava o crime de quê? Charlatanismo e medicina ilegal. Igualzinho Batuíra, igualzinho Chico Xavier, sempre tem algum irmãozinho que quer atrapalhar a atividade. Na época eram médicos que, de uma certa forma, viram que aquela distribuição estava atrapalhando. Gente, mas isso aqui, na hora, virou um clamor, a cidade inteira ficou muito triste com o que estava acontecendo. E aí tem um episódio muito bonitinho. Após 4 dias em meio a receituário, viram-no chorando, dominado pela emoção. Justificou suas lágrimas, exclamando: como sou pequenino, como sou indigno, não mereço tanto carinho dos espíritos, como são dedicados. Na madrugada seguinte, após uma noite trabalhando, Eurípides levantara-se e foi para o quintal efetuar a primeira oração do dia. Inopinadamente, Eurípides apresentou-se cambaleante e trêmulo junto da secretária, que ouviu o questionamento. A senhora pode imaginar que espírito se me apresentou no carramanchão de jasmim sob o céu estrelado? Ela ouviu a mais surpreendente e maravilhosa revelação: o próprio Mestre Jesus. Então, esses relatos, gente, Corina, que era sobrinha dele, ela foi atrás de muita gente. O livro é fantástico e Chico Xavier acompanhou esse livro o tempo todo. Estou terminando, tá? É porque é muito rico mesmo, eu garanto que ainda está resumido, viu, gente? Olha, nada menos de 5 juízes se recusaram a trabalhar no processo. O povo reunia-se em comícios pacíficos, hipotecando apoio ao grande benfeitor. Jornalistas orientavam a campanha de defesa. Em maio de 1918, o processo fora prescrito por falta de pronúncia pelo Dr. Fernando de Melo Viana, juiz de direito de Uberaba. Agora, aqui a gente já está falando da morte dele. Em 1918, os jornais anunciaram a terrível epidemia de influenza, denominada jocosamente pelos portugueses de gripe espanhola. Em meados de outubro, um viajante hospedou-se no hotel de Dona Cândida Goulart e estava contaminado. Eurípides fora chamado para assistir ao enfermo. Naqueles dias, a epidemia alastrou-se assustadoramente pela cidade, impondo a Eurípides e seus colaboradores um acervo de trabalho jamais alcançado.
Em 22 de outubro, Eurípides apareceu febril. Sua mãe, após muita insistência, o fez deitar. Não mais se levantou. Na manhã do dia 1º de novembro, Eurípides desencarnara. Ao enterramento, compareceu a população em massa, acrescida de centenas de pessoas de outras localidades. De todos os olhos caíram lágrimas de saudade e gratidão. Então, aqui está o túmulo dele. Aqui foi o jornal na época, falando sobre Eurípides. Muito do que a gente fala, a gente vê que está aqui nesse jornal também. E aqui, gente, para a gente, agora eu estou encerrando de verdade, é o último slide, tá? Obrigada pela paciência, pessoal. Eurípides Barçanufo foi um baluarte na disseminação do espiritismo nas letras do Triângulo, nas terras do Triângulo. E o singular colégio Allan Kardec talvez seja o primeiro educandário do mundo fundamentado no espiritismo francês. Eurípides não se fazia esperar onde a sua presença era necessária. E em 30 de 4 de 1950, através da mediunidade de Chico Xavier, Eurípides narra uma quarta, da qual separamos alguns trechos. Então, pela psicografia do Chico Xavier, vem uma mensagem lindíssima. Nós separamos 3 trechos para a gente levar como reflexão para a nossa casa. Não seria justo aguardar as vantagens do mundo transitórias dos planos material, quando o trabalho áspero ainda representa a nossa necessidade e o nosso galardão. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. O Mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. Então, que a gente aprenda com Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo morreu com menos de 40 anos de idade. Ele estava com 38 anos e a gente vê tudo o que esse homem, o que esse missionário de amor fez. Dedicação total. É sublime, é maravilhoso. E o quanto ele enriqueceu a doutrina espírita através da educação de tantas pessoas que passaram por ele, que está aí até hoje esse ensinamento. A gente tem aqui as nossas referências bibliográficas. Ele foi objeto de um capítulo de mestrado de Anderson Bretas. Então, é fantástico esse aqui. Tiramos muito do livro de Corina Novellino, que, por sinal, Chico Xavier autorizou e leu toda a obra que Corina fez, que é sobrinha dele. Eu cheguei a conhecer Corina. E também dessa obra aqui. Então, é isso aí, gente. Eu espero que a gente consiga olhar para Eurípides cada vez mais com muita gratidão e reconhecimento.